Que bom ter você aqui no Café com Teologia. Se é a sua primeira vez, aproveite para se inscrever, deixar o seu like e usufruir de todo o conteúdo do nosso canal. Você também pode se tornar membro e participar de um dos nossos cursos, como também pode clicar aqui na descrição desse vídeo e conhecer outras possibilidades para aprimorar o seu conhecimento teológico, não importa em que nível você esteja. Aqui no canal também, quase que semanalmente, nós refletimos um pouco mais sobre o tema das religiões, o tema da ciência das religiões. E nós temos acompanhado um processo de concepções religiosas que começa no animismo. Eu tenho um vídeo específico para cada um desses tópicos que eu estou citando aqui para você. O animismo, que é aquela concepção de que não há um Deus criador, ainda não tem deuses dotados de personalidade, mas que existem entidades ligadas à natureza e tudo que existe faz parte desse ciclo vital. Depois, a religiosidade caminha para o politeísmo, que é quando vai haver a separação entre o sobrenatural e o natural, e quando esses deuses eles vão ganhando pessoalidade e se descolando da realidade concreta e mundana. Num determinado momento, se sente a necessidade de explicar a origem do que é bom e a origem daquilo que é mal, e assim nós temos a concepção dualista. Até, é claro, que na concepção do politeísmo se passa a entender que há alguns deuses que são superiores aos outros. E isso caminhará para a ideia do enoteísmo, a ideia de que existem vários deuses, mas apenas um é considerado soberano por um determinado povo, por uma determinada etnia. Até que essa sobrepujança dessa divindade vai sendo tão grande que chegará um momento em que será afirmado como o único Deus existente e, inclusive, o Criador de todas as coisas, que é a concepção que marca o surgimento do monoteísmo, um único Deus que cria todas as coisas. E, é claro, mais recentemente, nós temos uma concepção do ateísmo. Nós começamos com entidades que se multiplicam como divindades, que são hierarquizadas, que acabam sendo duas apenas, uma para o bem e uma para o mal, que se fundem numa única divindade soberana e criadora, até que ela é negada, né, com aquilo que nós chamamos de ateísmo. O ateísmo é uma negação da existência de um Deus ou de vários deuses, né? Ateísmo é o contrário do teísmo. No teísmo, seja mono, seja poli, seja eno, ou seja lá o que for, parte-se do pressuposto de que se acredita, de que se admite a existência de divindade, seja uma, duas, várias, enfim. O ateísmo é o contrário do teísmo. Ele parte do pressuposto de que não existem seres sobrenaturais, seres cósmicos, seres divinos. Há uma diferença entre ateísmo e agnosticismo. Um agnóstico é uma pessoa que não crê em Deus a priori, mas não é que ele seja um militante e não é que ele faça questão de ter argumentos que provem que Deus não existe. O agnóstico é uma pessoa que diz o seguinte: se Deus existe, a mente humana ela não tem capacidade para chegar à conclusão da sua existência ou da sua inexistência. E o agnóstico lida como se esse assunto não fosse algo familiar da sua existência. Já um ateu, teoricamente, é alguém que tem uma convicção, baseado em alguma coisa, de que não existem deuses, e ele, de certa maneira, tem uma concepção tanto quanto militante, né? Um ateísmo é aquele que faz questão de tentar convencer outras pessoas de que não existem deuses e tenta prová-los com argumentos,
não é o caso necessariamente de um agnóstico, que apenas não acredita e está tudo certo, né? Agora, também é importante a gente perceber que o ateísmo é um desenvolvimento muito mais recente, né? Tem poucas manifestações antes da Idade Contemporânea e é com o surgimento do racionalismo e anos depois é que vai surgir essa corrente que é bem própria do século XIX, XX, com mais ênfase, né? Não que não existisse alguns apontamentos nesse sentido no passado, mas ganha muito mais força e ganha muito mais bases, né, intelectuais a partir desse momento em que há uma ênfase e um otimismo desenfreado sobre a capacidade humana. O ateísmo busca razões e explicações científicas e não metafísicas. Metafísica é quando a explicação está para além dessa realidade. E científico é quando a explicação dessa realidade está dentro dessa própria realidade, ainda que eu não a conheço inicialmente. Também não quer dizer que toda pessoa que busca um conhecimento científico necessariamente é ou se tornará um ateu, um agnóstico. Não, tem até religiosos que foram cientistas muito sérios e importantes, como Teilhard de Chardin. E, de fato, todos nós deveríamos respeitar o conhecimento científico e lidar de uma maneira positiva com esse conhecimento que traz desenvolvimento para a humanidade, e não necessariamente isso é um desprezo à crença em Deus ou em deuses. Mas eu não quero falar especificamente sobre o movimento ateísta. Eu quero falar sobre religiões ateístas. Isso é possível? Faz sentido a gente pensar numa religião ateísta? Ou religião é algo que subentende a presença de algum deus ou de alguns deuses? Bom, a resposta para isso é não necessariamente. A maioria das religiões são teístas, né? Como a gente tem observado. Mas ser religioso não necessariamente significa ser um teísta. A pessoa pode buscar uma espiritualidade não teísta. Uma espiritualidade, vamos supor, numa linha animista, conexão com a natureza, conexão com o ciclo vital, a conexão com as relações que tornam a vida uma vida equilibrada. Uma pessoa pode buscar a espiritualidade através da meditação. Também, é claro, não quer dizer que toda pessoa que faz meditação seja uma pessoa que negue as divindades, mas pode ser um caminho de uma espiritualidade não teísta que busca na meditação a conexão com o cosmo, com o mundo e, inclusive, a conexão com o seu próprio interior e descobrir a si mesmo, e descobrir o seu próprio interior. Tem muitos cristãs que têm uma espiritualidade absolutamente deturpada, viciada, tóxica, porque não se conhecem, porque não olham para dentro de si e transferem para a divindade, transferem para a sobrenaturalidade todas as questões que são de sua natureza íntima e que são incompreendidas e muito mal tratadas, inclusive, né? E é claro que até a espiritualidade proposta por Jesus de Nazaré, uma espiritualidade teísta, uma espiritualidade cristã, ela nos convida a olharmos também para dentro de nós, a nos conhecermos, a refletirmos, a meditarmos, a fim de buscarmos também esse equilíbrio interno. Isso também faz parte da espiritualidade cristã e de outras espiritualidades, né? Por exemplo, nós temos a religião confucionista predominante na China, que é considerada uma filosofia de vida. É uma busca por espiritualidade não religiosa e, no caso, não teísta. É uma busca por uma compreensão da vida, compreensão da realidade, por uma espiritualidade que não passa por explicações sobrenaturais, metafísicas ou mesmo religiosas. E um outro exemplo, até mais claro, é do budismo. O budismo, de certa forma,
pode ser considerada uma religião ateia. Não no sentido de que milita para convencer todas as pessoas de que não existem deuses. Mas no budismo, o Buda não é um deus, não é uma divindade, é um símbolo, é um inspirador, é um modelo a ser seguido de alguém que abriu mão de tudo que ele tinha, de tudo que ele era, em busca da sua paz interior, em busca do nirvana, que é a libertação de si mesmo, o alcance dessa paz interior e, posteriormente, se fundir com o cosmos, se fundir com o universo, né? A busca por esse sentido maior da existência para fora de si mesmo. E a religião budista, ela é basicamente uma religião ateia, mas em segmentos e manifestações mais ocidentalizados, admite inclusive que a pessoa busque o caminho da iluminação, da meditação, do nirvana e crendo em alguma divindade também, sem que isso seja contrastante. Porque o budismo não é uma religião dogmática, não é uma religião, de certa maneira, doutrinária. É uma religião iluminada pela busca da própria iluminação, influenciada, inspirada pela busca da paz interior e do equilíbrio pessoal, né? E por isso o budismo, na sua filosofia de vida, não tem a necessidade de crer em um deus ou em vários deuses e mesmo assim continuar espiritualizado e também uma religião que não é teísta, né? Então, eu não sei se você sabia dessas possibilidades, se você imaginou que pode haver religião ateia, ou seja, sem divindades, e se você gostou desse vídeo, gostou desse comentário, não se esqueça de curtir, de compartilhar esse conteúdo e também de usar os comentários para enviar suas perguntas e comentários a respeito desse conteúdo. Em breve voltamos para mais um conteúdo aqui do Café com Teologia e eu te espero por aqui. Até lá.